boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Nós estaremos na oportunidade de hoje trabalhando os livros de Primeira e Segunda Crônicas. E como a gente colocou aí no decorrer da semana, nós colocamos uma temática recontando a história. E a gente vai tentar lidar e tentar explicar o porquê disso. O porquê de estar recontando a história. Nós vamos ler um texto aqui de Crônicas, porque quando a gente pega o livro de Crônicas, esse é um dos motivos as pessoas olham o livro de Crônicas, além de já ter lido, que leram em 1 Samuel, em 1 e 2 Crônicas, ou em 1 e 2 Samuel, em 1 e 2 Reis. E aí você olha em Crônicas, está exatamente aquela quantidade de genealogia que vai até o capítulo 9. Então, o nosso desafio é procurar dar luz a quem vai ler o texto e, quando olhar alguma passagem de crônica, se situar. Opa, existe um olhar geral, ele está dentro desse todo, e esse todo representa e nos leva ao sentido original que o autor pretendia. Então nós pretendemos hoje nós iremos fazer leitura de um texto das Escrituras, vamos procurar trabalhar ela de maneira geral, panorâmica, sintética, que essa é a nossa abordagem. E nós iremos ler alguns comentários interessantes e depois tentar lidar de maneira geral com que outros estudiosos trabalham a esse respeito, em 2 livros que eu já até mostrei eles aqui, para que a gente possa se situar e tentar ser abrangente, sintético também, e tentar dizer, olha, nós estamos escondidos atrás de outros pensadores, de estudiosos que têm trabalhado, mas a gente tenta lidar aqui com uma maneira mais simples. Simples não quer dizer simplista. Alex, boa noite. Então, nesse sentido, nós estaremos lidando com esse texto. Eu vou ler o texto e depois a gente vai tentar entender. Então, se você pega Crônicas, 1 Crônica, até o capítulo 9, ele está falando de genealogia. E o que é isso? Lembro de Mané Roseno lá do Rio do Sal, Rael, eram bons contadores de histórias, algumas assustadoras. O mais interessante deles é que eu era menino, ouvia eles contar história e eles citavam, às vezes você ia observar que eles estavam contando a mesma história. Mas por que é que você pega alguém como eles que às vezes estão contando a mesma história e às vezes ele prende? Eu ficava fascinado, como Rael, Mané Roseno, contando a mesma história, às vezes algumas até aterrorizante, assustava a gente quando era menino. Mas o ponto contava a mesma história, só que com um outro olhar, um outro ponto de vista. Então nós procuraremos lidar com o geral e vamos pedir a ajuda de Deus para isso. Então nós vamos ler um texto das Escrituras, ler alguns comentários de 2 livros, comentários breves e que faremos recortes desses comentários e iremos trabalhar de maneira geral para entendermos. E você, quando for ler o texto, porque aqui Davi aparece novamente, mas ninguém está batendo em Davi aqui, não está fazendo uma crítica a Salomão.
mas agora estão olhando de maneira positiva. Então a gente vai tentar auxiliar aqui nessa oportunidade. E vamos pedir a ajuda de Deus para que Ele nos auxilie nessa oportunidade aqui de hoje. Só lembrando você que ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, se inscreve, é Hospício Teológico. Geralmente a gente não fala o nome do canal. Eu estou fazendo aqui sempre no Instagram com a minha conta, porque nós não temos inscrito suficiente para fazer lives. E até porque o Instagram também está mudando a política dele e você vai precisar de uma outra quantidade de seguidores para poder fazer lives. Daqui a uns tempos vai mudar. Senhor, nos auxilia nessa noite. Pedimos o teu auxílio, tua ajuda. Nos auxilia com teu Santo Espírito. Que pessoas possam ter subsídio, ter auxílio para compreender melhor a tua palavra, o teu nome ser exaltado. Nos ajuda nessa noite, e por amor a Jesus, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Bom, 1 Crônicas, o capítulo 9, ele diz assim: todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes e levitas e servidores do templo. E aí ele continua a genealogia, esse que gerou a esse, é basicamente como meu avô Antônio fazia, chamava Antônio Velho. Ele começava, ia contar uma história, e aí para ele falar da genealogia, de onde ele veio, a sua parentela, ele começava a dizer. Aí quando ele queria contar também, afirmar a sua história, ele estava eu, compadre Mané, Deraldo, Bagana, comadre Maura, e assim ele iria, fazia várias citações. O ponto é que ele queria mostrar a sua descendência, de onde ele vinha, quem estava perto, as pessoas que estavam à sua volta. Bom, nós iremos fazer algumas leituras breves e eu vou estar lidando aqui com uma breve colinha. Nós temos uma cola aqui, coloquei num papel. Primeiro que a nossa... quando eu descobri isso, ficou muito mais fácil, mais confortável para mim. Eu descobri que eu sou lento para pegar as coisas. Então, quando eu vim descobrir que eu tinha essa dificuldade, para mim foi muito reconfortante. Eu vi muita gente falando e guardava muita informação e tal, e eu descobri que eu tenho essa limitação. Então eu preciso ter uma cola, uma informação para mim ir rememorizando as informações. Eu lido com licenciatura em filosofia e aí tem que estudar assuntos diversos. Esse semestre mesmo a gente tem 5 disciplinas aí diferentes, diversas. Bioética, lógica, eu esqueci até das outras demais 3. Mas o ponto aqui é que você lida com diversos assuntos, aí trabalho, informação diversa do trabalho e assim por diante. Então, a gente precisa fazer aí uma cola para que a gente possa... É o meu esboço aqui para que a gente possa trilhar um caminho com começo, meio e fim. Dito essas coisas, olha só. Eu vou ler aqui uma informação que está nesse pequeno livro, Entendendo o Antigo Testamento.
ele faz algo interessante e a gente vai tentar trabalhar dentro desse olhar. Aí eu vou sintetizar as informações nele, porque nós iremos recapitular essas informações e tentar agrupá-las. Olha só. E ele vai... Raymond Brown é um livro publicado pela Sheds Publicações. Caso você queira ter uma noção geral do texto do Antigo Testamento, isso aqui é para pessoas que estão querendo lidar com questões mais simples, mais devocionais, mais simples. Simples e não simplista, isso é a diferença. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser simplista. Isso não é simplista. Mas olha só. Então, ele faz alguns comentários. Primeiro ele vai citar que a Bíblia hebraica, ou na Bíblia hebraica, o livro de 1ª e 2ª Crônicas era um livro só. E aí ele convida aos leitores, e ele está dizendo que o escritor de crônicas, que é chamado cronista, convida os leitores a olhar o livro por uma visão. A visão de um sacerdote. Existe um porquê. O sacerdote que fazia parte desse campo litúrgico, da liturgia do Antigo Testamento. E aí ele vai dizer o seguinte: esses livros foram compilados no final do período compreendido pelo Antigo Testamento, quando a comunidade judaica já estava estabelecida de volta a Jerusalém, com a experiência do exílio já distante do passado. E aqui a gente tem algumas observações que o exílio durou 70 anos, e a gente encontra informações lá em Jeremias. Só que quando nós vamos estudar de maneira mais adequada isso, nós vamos entender que esse exílio vai mais de 70 anos, muito mais. E aí ele diz: alguns queriam ter a explicação de sua existência independente como nação, e por isso Crônicas foi escrito. Ele faz uma coisa interessante. Ele diz: todo historiador escreve de algum ponto de vista especial. Cada fato que ele apresenta é um fato selecionado, e nós citamos isso a semana passada, ou seja, ninguém conta todos os detalhes. Por exemplo, o Rael Mané Roseno, quando contava as histórias deles, ele selecionava algo do ponto de vista deles. Ele não inclui todos os acontecimentos na história que está escrevendo. Aí, o escritor aqui nos leva a fazer uma pergunta, e na realidade, ele está nos mostrando que o escritor, o cronista, levou aquele povo exilado que estava vindo do cativeiro, sobrevivendo a esse cativeiro. Eles deveriam fazer uma pergunta, porque eles estavam debaixo de um outro império. Lembra que eles passaram pelo Egito, o Império Egito, foram dominados pelos assírios, e lá Israel some, aquela tribo que veio depois das divisões, e nós temos depois o Império Babilônico. Quando nós terminamos a semana passada, falamos sobre o Império Babilônico, Nabucodonosor. Agora, quem domina e vence os babilônios é o Império Persa. Nós vamos encontrar mais na frente o Império Grego, depois Roma e assim por diante. Mas o ponto aqui é que eles estão diante de um novo império. E eles passaram por todos esses impérios, e aí o escritor de crônicas, e aqui o comentarista aqui do livro, faz essa questão, levanta essa questão. Quando nós devemos fazer uma pergunta ao estudar a crônica: por que certas questões nacionais importantes são deixadas de lado, enquanto outras são discutidas em destaque,
com bastante atenção aos mínimos detalhes, porque essa história é escrita com um fim didático específico. Os fatos selecionados tornam os fatos interpretados. E aqui é interessante. Então você pega texto que está lá em Crônicas ou em Reis, eles são repetidos, só que agora em Crônicas ele está sendo olhado com uma nova perspectiva, uma nova maneira de enxergar aquilo. É a vida religiosa do povo de Deus o que mais lhe interessa. Ele está dizendo, o comentarista aqui, que aquele cronista está interessado na vida religiosa dele. Então o cronista, e aí ele diz que nós devemos olhar a mente e olhar cuidadosamente as coisas que eram mais importantes para o cronista. É isso que ele está comentando aqui. E aí ele eu concluo essa citação dele, eu estou fazendo recorte do que ele escreveu aqui. Ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Isso se referindo aos hebreus. Então, esse povo, para nós que lemos, é isso que ele está chamando a atenção aqui, olhamos para um livro com várias genealogias que nós lemos aqui, não entendemos nada. Só que para o povo hebreu, aquilo é interessante para a história do seu passado. Então, aquele povo, ele queria saber como é que eles se formaram. Por isso nós temos essa lista de genealogia. Como Deus os tinha conduzido através das épocas difíceis. Como chegaram a receber e, às vezes, rejeitar a sua lei preciosa. Porque seu rei precisava ser da linhagem de Davi. E como era realmente o templo original. Ou seja, são questões que ele levanta. Então, olha o nosso desafio. Quando nós olhamos o livro, parece ser as mesmas histórias. Então, a pergunta é: o que está acontecendo? E aí os estudiosos nos levam a fazer essa pergunta. Em qual contexto Crônicas está sendo escrito? Porque o povo, quando a gente olha 1ª e 2ª Crônicas, a gente vai ver, e vimos a semana passada, que o povo foi para o exílio na Babilônia. Judá foi. Judá, o reino do sul. E eles vão em 3 etapas. Aqui eu até queria citar a cronologia, mas o tempo não nos cabe aqui, então nós poderíamos ver. Eu vou fazer aqui citações rápidas. Eles foram em 605, em 597 e 588. Foram 3 etapas, foram levados. Então, a gente vai ter um período em que encontramos Daniel, que vai para a Babilônia, e ele fica no palácio. Isso aqui é interessante. Nós vamos ver Ezequiel, que eles já não está no palácio como Daniel. Ele está na mesma Babilônia, mas ele está na rua com o povo. Olha que interessante. Profetas contemporâneos que viveram as mesmas situações em lugares diferentes, diferenças de tempo. Por exemplo, Jeremias, eles está no meio dos pobres. É tanto que o escrito de Jeremias é totalmente diferente dos demais. A linguagem, o vocabulário. Mas está dentro. E uma coisa interessante que geralmente nós não prestamos atenção é que Crônicas, dentro da estrutura do Antigo Testamento, ele é um dos últimos livros. Ele está no mesmo período, quase que Malaquias, 450, 400 e alguma coisa. Então, quando o povo vai voltar, ele precisa pensar sobre o quê? Sobre a história. Então, o conteúdo parece ser parecido, só que a abordagem é diferente, a maneira como eles abordam o assunto.
Então, nesse período do pós-exílio, esse povo passou pelo exílio de 70 anos. E lembrando, o exílio foi mais de 70 anos. Eles precisam olhar para a história, reolhar ela, para que eles possam avaliar a vida deles e olhar para o futuro. Então, Crônicas é um desses últimos livros. E quando a gente olha, ele está ali dentro desse ambiente onde ele precisa mostrar para esse povo que está cabisbaixo. Vamos tentar fazer uma analogia aqui, a citação da música da Shirley Cavalhari: bem distante eu te vi, à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. É claro que aqui é uma ilustração bem grosseira, mas a ideia é para que nós possamos olhar essa capítulo 1 ao capítulo 9, é só genealogia. E aqui o que é que nós temos? Existe uma ideia por trás da genealogia. A ideia é que eles têm que contar a história através da sucessão das famílias no Antigo Testamento. Depois nós vamos recapitular isso. Mas veja, quando nós olhamos aqui, eles vão começar em Adão. Então você pega aqui o texto do capítulo 1 de Crônicas, ele vai começar em Adão. E olha o texto de Crônicas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. E ele vai contando a história. E aí você chega no capítulo 9, eles vêm. Quando chega no fim do capítulo 9, eles estão lá, os filhos de Elão. Porque agora eles já estão dentro de tribos, vai mudando. Aí ele termina: todos esses foram os descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Ele está procurando mostrar como é que esse povo chegou onde chegou. Só que agora existe um outro olhar, uma outra maneira de olhar os mesmos fatos já contados. Então, eles vão olhar de Adão até a dinastia de Davi, que está vinculada a esse reino de Judá. E foram para o cativeiro. E a ideia é mostrar como é que eles sobreviveram diante da história. Esse povo está lá, eles estão dizendo: mas o que aconteceu aqui? Então, veja, o cronista, que o livro de Crônica, não sabemos necessariamente quem escreveu o livro, ele tenta explicar, isso aqui é importante, ele tenta explicar aqueles que estão ali, que não são mais o reino de Judá, ou seja, estão dizendo: vocês não são mais o reino de Judá. Ele está explicando um ponto interessante. Vocês não são mais o reino de Judá, mas vocês estão como se fosse um povoadozinho dentro do Império da Pérsia. Vocês são uma pequena província dentro do Império da Pérsia. Nós não somos mais um reino. Então o cronista quer mostrar uma coisa. Como explicar para esse povo que Deus ainda está no controle? Ele quer dar essa orientação para aquele povo. Então, a pergunta é: o que é que as informações que é encontrada em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, significa para esse povo? Então,
eles precisam revisitar essa história. Então, a ideia central é eles precisam olhar para trás e precisam dar significado. Por isso o livro de Crônicas lida esse olhar de interpretação. Onde é que Deus está nessa história? Eles estão dominados pelo império persa. Agora, eles estão com essa pergunta, onde é que Deus está? Já que eles olham para trás e dizem, nós somos dominados. Então, o cronista quer dizer, olha, Deus, e guarde isso, porque isso aqui é importante para entender o livro de Crônica. Seja o primeiro ou o segundo, ele é um único livro. Deus nunca deixou de ser o Deus de vocês. É isso que o cronista quer explicar. Ele sempre esteve presente na história. Quando nós olhamos isso, então, primeira crônica, ele vai focar os reinados de Davi e Salomão. E o foco agora é positivo, e não é necessariamente essa mensagem positivista que nós temos nos dias de hoje, que vem dentro aí de um apanhado filosófico, sociológico, positivista, que nasceu aí no século XIX, desenvolveu Augusto Comte, até qual é o lema lá da nossa bandeira, ordem e progresso, é um conceito positivista que tem ali aquela ideia de vai dar certo. Não é necessariamente uma ideia ingênua de que tudo vai dar certo, não é essa a questão. Eles querem resgatar, olha, os erros do passado não vai ser dado atenção. Nós não vamos dar atenção aqui aos erros do passado. Porque quando nós olhamos reis semana passada, tá lá um rei pior que o outro. São 20 reis em Israel. Todos os 20 reis fizeram o que é mal. Em Judá, 20 reis, 8 sobra, 6. E há lembra que a gente começou o assassinato, fizemos a citação do momento sanguinário que os livros apresentam. O livro de Crônica não gasta esse tempo com essa finalidade. E aí, nesse sentido, o autor quer chamar isso para quê? Esse povo está vindo do exílio, sendo dominado pelo Império Persa. Eles precisam pensar sobre o futuro. E aqui a gente tem um personagem Naruto, eu cito de vez em quando Naruto aí, né? Vocês ficam zangados, aborrecidos, tá? Que é o Rock Lee. O Rock Lee é aquele cara, ele e o treinador dele, o mestre, o sensei dele, como chama lá, ele é muito positivo, ele sempre lá em cima. É claro que existe uma linguagem filosófica e psicológica por trás do personagem. Então, e até esse ambiente que está vinculado a um pensamento do próprio Bruce Lee, que era um filósofo também, além de ser um artista marcial. O ponto aqui é que o Lee, ele tá sempre lá, ele vai fazer 10 flexões, não, vou fazer 100, é para fazer 300 abdominal, ele quer fazer 900, ele quer desenvolver, mas não por um impulso, porque ele entende suas limitações. Por exemplo, existem termos lá dentro da arte do desenho, que ele não pode desenvolver aquilo que é chamado de ninjutsu, que é uma habilidade e tal. Só que ele derrota, por exemplo, o Gaara do deserto, que tem poderes sobrenaturais. E ele, mesmo não sendo vencedor, ele ganha moralmente.
O ponto é que existem aspectos psicológicos ali. O que nós queremos mostrar aqui é que o otimismo de Crônica não é esse otimismo ingênuo de até que nós temos uma geração frágil. Nós estávamos há um mês e pouco estudando eu sou aluno também no Invisible College, é o INC chamado, onde o Pedro Dulce é reitor lá. E para vocês que sentirem à vontade, é um ambiente interessante, onde vai ser muito edificado, vale a pena passar por lá. E estávamos estudando em um dos nossos encontros sobre a geração Z e o desafio que se tem. E a gente pega um ambiente pós-pandemia, onde passamos, existem traços de fragilidade. Você pega uma geração que veio do ambiente pós-guerra, existe algumas fragilidades que é desenvolvida pela ausência de alguns fatores que é importante para esse ser humano. E a nossa geração, por exemplo, num ambiente onde nós temos mais idosos, poucas crianças, todo mundo está sempre levantando a autoestima da criança. E ela vai chegar até um ponto onde ela vai se tornar frágil, porque ela não vai conseguir ouvir o que um não. Ela não vai conseguir lidar com aquilo, tanto uma linguagem da filosofia e principalmente agora da psicologia. Ela não vai conseguir lidar com um crítico lá fora. Por quê? Porque foi treinada, seja direta ou indiretamente, na grande maioria talvez é indireta, a receber sempre aprovação. E quando recebe uma desaprovação, ela entra em parafuso. Então nós temos uma dificuldade geracional. E aqui o livro de Crônica lida com essas gerações que sobreviveram. Alguns dos filhos nasceram no cativeiro, uma nova linguagem, é aí que surge o aramaico também. Ou seja, nós temos uma geração diferente. Esse Rock Lee, ele nos ensina algumas questões importantes sobre a persistência. Então, o que é que aqui eu ouvi alguns profissionais da área do comportamento humano lidando com essa mensagem. E qual? Você chega para uma criança, um adolescente, um rapaz que tirou uma nota boa na prova, a gente vai lá e diz: olha, você, muito bem, meu filho, você é muito inteligente, tal e tal e tal. Existem estudos, pesquisa mostrando que quando a gente caminha por esse passo de dar sempre aprovação a ele e não encaminhá-lo pelo lado do esforço, qual é a tendência? É que esse adolescente, essa criança, ela vai achar que ela nasceu com aquilo, a ideia do inatismo. E ela não vai desenvolver mais. Nosso cérebro ele vai desenvolvendo o quanto ele vai sendo trabalhado. E aí o que acontece? Essa criança se fecha, esse adolescente se fecha, porque ele acha que não precisa mais se esforçar para estudar. Então, como já disse um especialista do comportamento, ele diz, olha para o filho, olha para esse adolescente e diz: muito bem, parabéns, continue se esforçando. Quando a gente diz você é inteligente e aquilo vai gerando uma mensagem nele, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se fechar. E aí o que vai acontecer? Esse caminho da autoaprovação. Então ele não vai saber lidar com críticas. E aí aquela conversa anterior, automaticamente vai ficar dependente de um otimismo, sempre refém da aprovação do outro, e assim sucessivamente.
Nosso ponto aqui não é necessariamente a filosofia, nem a psicologia. Estou apenas citando e tentando fazer a diferença entre eles. Nosso ponto é o que a teologia lida com esse assunto. Então, dentro dessa visão otimista, aí, veja, dentro da linguagem narútica do Rock Lee, o que nós temos? Ele se esforça. Ele sabe que não tem habilidades especiais, o Rock Lee, mas ele se esforça e desenvolve a sua capacidade. E aí a psicologia lida com isso, com os resultados de quem trabalha em constante esforço para desenvolver, não pegar pronto. Mas resumindo o ponto aqui, o cronista ele vai trabalhar com esse povo que quer pensar no futuro e ele vai olhar para o futuro de maneira que ele precisa ser positivo. Então eles não choram mais o leite derramado. Eles cometeram o erro, eles passaram pelo processo disciplinar e agora o que vai acontecer? Tem o arrependimento. Agora eles pensam o futuro. E para fazer isso, o que acontece com eles? Eles precisam olhar para a história. Eles precisam reler a história, só que agora recontando com um foco positivo. Então, é a mesma história, só que nesse sentido, essa mesma história, ela é contada com o quê? Com esse olhar positivo. Então, quando a gente pega 2 Crônicas, ela é uma continuação. Esse livro que é escrito aí, mais uma vez, nesse ambiente persa, que é um ambiente diferente, só que agora tem um ponto. Quando você vê citação de Salomão, Davi, levitas, são personagens chaves. O templo, isso aqui é chave para entender a mensagem do livro de Crônicas. Por quê? O livro vai falar da relação do culto, aquilo que envolve o culto. Então, antes o povo conhecia a adoração no templo, onde o culto era centralizado. Só que quando você pega lá Salmo 137, a galera lá chega para eles e diz assim, olha, canta um dos hinos que vocês cantaram lá em Sião. Cantavam. Eles choram, porque eles não podem. Por quê? Porque eles não têm o templo, eles não têm o lugar de encontro. Era centralizado isso. E agora eles estão voltando. E o que é que se começam a trabalhar? A reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. Então, nesse sentido, nós temos aí o que? Nós temos uma continuação daquilo que é importante, agora com um olhar diferente. Eles querem reconstruir a cidade. E agora, o que é que vai aparecer de maneira gritante, com muita força? Qual é o assunto? A liturgia. A liturgia é importante para o cronista, o escritor. E aí eles vão pegar esse segundo livro de Crônicas. Nós vamos ver que os primeiros 9 capítulos, eles vão falar o quê? O assunto está ligado a quem? Ao reino de Salomão. O que é que Salomão, que nos livros de reis que nós vimos, tem a ver aqui em Crônicas? Já não tem um fato negativo. O foco agora é positivo. Não está olhando mais Salomão como um homem de maneira negativa, como Reis vai olhar de maneira negativa. Mas por que Salomão não é visto de maneira negativa? Porque Salomão agora é aqueles em que as pessoas vão olhar para o texto e vão ver que Deus sempre esteve presente na história. É isso você não pode esquecer. Quando Salomão, Davi é citado, o templo, os levitas,
Essas genealogias são citadas é para mostrar para esse leitor e para esse povo que está vindo, que está saindo do Império Babilônico, está saindo do exílio mais de 70 anos. O Império Persa está liberando eles. E Ciro está dizendo, nós vamos reconstruir o templo de Deus. Um homem pagão. Mas o ponto aqui é para mostrar que agora o assunto que não era visto nos livros históricos agora tem importância, que é o culto, essa relação. E por que isso? Para mostrar que Deus esteve sempre presente na história. Há um silêncio sobre Israel, Israel não é citado, porque também ele vai ser levado cativeiro. Nós temos o Império Assírio vai, leva eles, deporta. Esse povo é espalhado, desaparece. Depois vai nascer dessa mistura dos israelitas com os povos, os samaritanos, aquilo que nós temos no Novo Testamento. Então, o que nós tínhamos antes? Tinha os hebreus, depois os israelitas, e agora, depois do exílio, o que é que se tem? Os judaítas, que é os judeus. Então, nesse sentido, e é aí que nasce o aramaico, é aí que tem a fala aramaica. Por quê? Por que nós vemos parte de aramaico lá em Crônicas e em Jeremias? Porque existe um contexto literário, existe um contexto histórico, geográfico. Esse é um dos motivos porque dá para acreditar de maneira significativa das escrituras, porque você pode revisitar e olhar, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui está nessa localidade, eu posso ir lá e visitar. Isso aconteceu em um marco histórico. Egito, Assíria, Babilônia, Império Persa, Macedônio, os gregos. Eles têm o seu lugar. E é possível, quem é que vai negar a existência disso? Desses reinos. Então, nós pegamos Judá. E aí aparece uma questão interessante. Olha como é muito interessante. Nós pegamos os livros de Reis e Manassés é o cara que queima filhos. Eu vou ler uma parte de um texto aqui que eu separei aí que já é outro livro que tenha a mesma ideia, trabalhar o Antigo Testamento, só que com outro olhar também. Panorama do Antigo Testamento. Os autores são americanos, então a pronúncia também aqui é... Eu sei que o primeiro nome é Samuel, do primeiro autor. Do segundo é Gary Smith. Mas outros nomes é complicado. Meu inglês é frajunto, como diria o Renato Russo, inglês. O ponto aqui é que esse comentarista traz uma visão panorâmica sobre o Antigo Testamento e ele comenta algo interessante aqui. É um livro publicado pelas edições Vida Nova. Na página 130 ele diz o seguinte, isso referindo sobre Manassés. Olha o que ele comenta aqui. Manassés levou Judá ao fundo do poço no período da sua maior idolatria, ao edificar altares a Baal e fabricar ídolos. Sua iniquidade se comparou apenas à de Acabe e Jezabel no Reino do Norte. Ele instituiu adoração às estrelas e planetas. Esse rei hebreu passou a reconhecer como Deus a Moloque, deus dos Amonitas, a oferecer sacrifícios de crianças no vale de Rinom. Astrologia, adivinhações e práticas ocultistas foram oficialmente reconhecidas, desafiando claramente a Deus. Manassés edificou altares para o culto dos exércitos do céu e os colocou no pátio do templo, além de levar imagens esculpidas de Azera, esposa de Baal, para o interior do templo. É bem provável que, conforme diz a tradição, Manassés tenha sido responsável pelo martírio de Isaías, uma vez que derramou muito sangue inocente. E aqui ele faz uma citação de 2 Reis 21:16.
Moral e religiosamente, Judá atingiu um nível muito baixo sob o governo desse rei perverso. Durante o governo de Manassés, Esar-Adom e Assurbanipal estenderam o controle assírio até o rio Tebes, no Egito, por volta de 663 a.C. Embora a data do cativeiro de Manassés não seja revelada, e aqui ele faz uma citação de Crônica, que é interessante, Crônicas 33, é provável que ele tenha sido levado para a Babilônia durante a última década do seu reinado. Aí ele faz uma citação interessante. Retornando após o seu arrependimento. Manassés provavelmente teve pouco tempo para reverter a influência da idolatria que havia promovido por todo o reino nos anos anteriores. Aqui tem uma questão interessante que o cronista quer mostrar que mesmo um cara como Manassés, e aqui é mostrar que Crônica trabalha de uma maneira positiva para aquele povo que está saindo do cativeiro, que foi liberado, está voltando e se pergunta onde é que está Deus nessa história. Aí ele quer mostrar um homem como Manassés, que queima os próprios filhos no fogo, tão perverso que é, se converte, arrependimento. Então o cronista agora não mais falando dos atos, e esse ponto que nós lemos aqui, o comentarista ali está comentando dentro do ambiente de reis. E aqui o livro de Crônicas vai mostrar Manassés como alguém, o lado positivo de Manassés. Se arrependeu. Qual é a ideia aqui? Ele não está mais preso do lado pessimista. Ele quer contar os fatos omitidos. Existe até uma oração de Manassés. Então, nessa visão positiva, para o cronista, é como que, olha, vamos acreditar nessa história. Vamos olhar para essa história, porque Deus está na história. Deus está na história. Manassés se converte, e aqui em Crônicas, a ideia de Crônicas é que o povo, eles querem ver Deus, onde é que Deus está na história. E aí o cronista vai dizer, veja, Manassés, o homem, depois de Acabe e Jezabel, ele é o pior dos reis de Israel. E detalhe, vai ficar aí 50 anos, parece, não me lembro agora, mas acho que é isso. E veja, o arrependimento de Manassés dizendo, Deus está na história. Então, para esse povo que está vindo, o cronista está escrevendo, olha para Manassés, não olha Manassés como o lado mal, mas como o lado de arrependimento. E nós precisamos ter esse olhar sobre as pessoas. Lembra quando as pessoas dizem assim, olha, depois que foi para a igreja, depois que pintou, bordou, matou, roubou, etc., agora é crente. Depois estava na igreja, fez isso e fez aquilo. O livro de Crônica nos leva a ver o lado positivo da história e da história das pessoas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, há detalhes sobre o livro sobre Ezequiel, só que o autor vai selecionar. E aí aparece uma questão interessante. A internet está um pouquinho ruim aqui, está oscilando. O autor agora vai começar a falar sobre o bem e o mal. Há um dualismo. Vou dar um exemplo. Na realidade, eu não dou esse exemplo. O estudioso cita esse exemplo, eu estou seguindo o que ele cita. Você pega em Samuel, no censo lá de Davi, o texto vai dizer que a ira do Senhor
ascendeu sobre Davi. Crônicas vai dizer que Satanás é o Senhor ou Satanás? Quem incitou Davi a fazer o censo? É o Senhor ou Satanás? Em Samuel foi Deus. Em Crônicas foi Satanás. O porquê isso agora? Veja, nesse ambiente, o que está acontecendo? Nesse ambiente surge um ambiente persa. E o ambiente medo-persa, quando a gente estuda a história, os livros de André Daniel Hayek, o Paulo On, estou falando aqui autores brasileiros, mas a gente vai encontrar outros materiais desenvolvendo isso. Vai mostrar o quanto existia de ocultismo dentro daquele ambiente persa. Peraí, e o que acontece agora nesse ambiente? Satanás aparece. Existe um porquê. A ideia, o autor quer mostrar que o mal confronta o bem. O mal e aqui a gente tem o problema do mal. O pastor Luiz Saião, ele escreveu um livro sobre o problema do mal dentro desse ambiente, e citando o profeta Abacuque. Eu vou mostrar aqui 2 livros. Existem outros materiais que falam sobre o problema do mal. Aqui, Filosofia da Religião, uma introdução. É um livro pela Ultimato. Ele tem um assunto interessante, um capítulo interessante falando sobre o problema do mal. É muito da hora esse conteúdo. William, ele trabalha esse conteúdo de maneira interessante, a mostrar sobre aqueles que creem em Deus e os que não creem em Deus, como eles pensam sobre essa questão do problema do mal. Exemplo, como é que lidamos sobre o sofrimento de um animal que é queimado na floresta? Como lidamos com uma criança que sofreu, teve problemas de abuso, e ele vai lidar sobre questões como essa, questões de problemas naturais. São questões que são levantadas dentro do ambiente da filosofia. Esse outro livro é um pouquinho mais grosso, também pela Ultimato, Manual Oxford de Teologia e de Filosofia. Ele também levanta esse assunto do problema do mal e discute essa questão dentro do ambiente da academia. Quais as questões lógicas para lidar com essa questão do problema do mal? Então nós viemos aí recente de uma pandemia. O quanto de sofrimento tivemos e os resquícios que temos ainda da pandemia, as sequelas que temos sobre vinda dela. O autor de Crônicas vai lidar com essa questão do problema do mal. E a ideia dele é mostrar que o mal, ele confronta o bem, lidando. Existe essa realidade. O que nós iremos fazer aqui nesse momento? Recapitular. E aí, para recapitular, veja, 1ª e 2ª Crônicas, o que ele vai lidar? Nós temos lá Pérsia, é o centro do mundo, ele governa o mundo. Eu vou falar o que eu falei a semana passada, quando a Síria dominou o mundo, Israel foi banido. Vem a Babilônia e domina a Síria. Agora quem domina o mundo é quem? A Babilônia.
Só que agora vem quem? Vem o Império Persa e domina a Babilônia. Ou seja, quem é o dono do mundo? Quem governa o mundo? E a Escritura está sempre ali mostrando, existe um senhor da história. E não é a Síria, não é a Babilônia, não é o Egito. Então, mais uma vez, o que a gente olha e enxerga nesse sentido? Nós enxergamos pessoas que estão presas, seja o ambiente político, seja o ambiente políticos geográficos, e a exemplo, as pessoas, quem está governando o mundo são quando a gente olha a Escritura, ela nos leva a entender quem é que está governando a história de maneira geral. Quem sempre esteve. Claro, existem questões que não dá para explicar racionalmente, por mais que eu use argumentos de maneira lógica. Tem questões que a gente entende por fé. Então aqui eu não estou aqui para simplesmente argumentar porque que eu acredito e poderíamos fazer, e é possível fazer, e isso que nós estamos trabalhando, e já tem algum tempo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém comentando sobre o assunto, foi quando eu estava fazendo o curso de formação de segurança na escola, não importa a escola aqui, e o professor, no meio de uma aula lá, levantou, se tem algum crente aqui e tal. Os crentes dizem que a Babilônia foi dominada, a Babilônia está na Bíblia e coisa e tal. E naquela época, isso em 2013, deu uma dorzinha aqui e tal. Depois você vai amadurecendo, existe até caminho para argumentar. Claro que eu não argumentei nada na época, mas você vai amadurecendo, tem coisas que não precisa necessariamente haver um debate, depende da situação. O ponto aqui é mostrar o seguinte: o povo está vindo do cativeiro e na mente deles olha o passado, vê os reis maldosos, vê toda a história. Nós viemos de onde? De onde surgimos? Por isso que você vai encontrar registro de Adão. Por que essa genealogia, esse que gerou a esse, como dizia meu avô? Eu, compadre Mané, Deraldo, comadre Maura, Bagana. Em boa parte dessas pessoas já morreram. Acho que só tá Maura viva, graças a Deus. Quem mais? Acho que só. Meu avô também falecido. O ponto aqui o escritor está mostrando o quê? Que quem comanda o mundo não é a Pérsia, mas sim Jerusalém. E por que causa? O templo. O templo é o centro. E veja, Deus está mostrando para esse povo: eu sou o Senhor da história. E vocês vão perceber isso dentro do templo. Por isso que a liturgia é importante. Então ele vai explicar como o mundo funciona. 1 Samuel vai olhar o passado, só que Crônicas vai olhar o mundo e Israel e vai ver que todo mundo está relacionado com Israel. Por isso ele vai começar desde Adão. Então Judá, que é o reino do sul, ele é o centro da história. Então, qual é a centralidade? Nesse sentido, a centralidade de Judá só é centralidade por causa de quê? Do templo. Qual é o centro? É por causa do templo. Judá não existe de maneira litúrgica se não for o templo. Então, em Crônicas, o mundo é explicado a partir de como o povo se volta para Deus. É a devoção. E isso é o meio onde
Deus visita. Tem um livro de Roy Bezuque, Teologia do Antigo Testamento, publicado pela CPAD, que para os irmãos pentecostais, eles irão ele vai lidar com esse argumento. Então, Davi e Salomão aparecem aqui com esse foco que Crônicas vai dar de maneira bela. Eles vê com bons olhos, não no sentido de contemplação desse cara bonito, não é essa. Não é bela, é ser bem visto. E aí o que temos? Crônica vai mostrar a história, como é que essa história vai se destacar, mostrando um povo pequeno, e ele é o centro de tudo por causa de quê? Desse templo. Então, por isso que Salomão e Davi aparecem. Então, e por que o culto, o templo é importante? A gente vai ver que aparece outro personagem importante, que na realidade são outros, que é os levitas. Por que os levitas? É por isso que a gente vai falar de adoração. Depende. Primeiro depende e que... por exemplo, você pega lá um texto, o Google vai pedir uma palavra sobre adoração, ele vai dar algumas definições, dá até várias citações, mas se você não sabe qual é o contexto do livro para falar de adoração, você pode se perder no significado, porque a palavra adoração em Reis ele tem um significado, em Crônicas já tem outro, porque eu preciso entender. E veja, o templo lá em Reis, ele está sendo mencionado de maneira negativa quando menciona Davi, Salomão. Quando menciona Salomão, é mencionado de maneira negativa. Por exemplo, nós falamos semana passada, a casa de Salomão é muito maior que o templo, foi gastado muito mais tempo, mais dinheiro, mais recursos, explorou pessoas. O livro de Reis está mostrando isso de maneira negativa. Em Crônica não, é de maneira positiva. Por quê? Porque é para mostrar para aquele povo que está vindo do cativeiro, para mostrar para ele o quê? Que eles estão sobrevivendo a esse... eles estão sobrevivendo a esse cativeiro de maneira... Mas Deus estava onde? Deus sempre esteve lá. E a citação de Salomão é isso. Então, a gente diz que os levitas são músicos e há salmos levíticos, levitas, salmos... Mas essa não era a única finalidade dos levitas, não era ser músico. E aí a gente vai ter Josias, Ezequias, vai lidar com essas reformas. Por que o templo é importante? Exatamente porque em Crônicas, esse povo que está vindo de uma restauração, eles precisam, quem está no domínio não é os persas. Quem está no domínio é quem? Veja, nós somos povo de Deus. Esse povo de Deus estão sendo dominado por outros povos. E aí o autor vai lá escrever. E esse autor que escreve vai dizer que... Olha o passado de vocês. Vocês pertencem ao verdadeiro Deus. O centro do mundo não é a Pérsia, é Jerusalém. Então, entender isso faz toda a diferença. Quando você olha para Crônicas e vai ver lá a citação de Jeremias ou de Ezequias, a gente quase nunca faz associação Ezequias com Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E ele vai lá, quebra o arco, corta o que é que está em volta. O ambiente de Ezequias.
o cerco de Ezequias. Então, recapitulando, e para encerrar, eu e você que olha para o livro de Crônicas e só vê genealogia, esse que gerou aquele, existe uma mensagem para mim, para você, para nossas vidas. Qual é o centro? O povo está vindo, não sabe por onde começar, então eles olham para o passado para se preparar para o futuro. E aí eles precisam olhar onde é que Deus está nessa história toda, já que somos dominados. E eles fazem o quê? Deus sempre esteve na história. Manassés é olhado de maneira positiva. Há uma restauração. Pessoas podem ser restauradas, mesmo sendo do povo de Deus, estando no meio do povo de Deus, sendo convertido, desviou, voltou. Manassés é olhado em Crônicas de maneira positiva por causa da conversão. Então, Crônicas nos chama para olhar e dizermos: Deus continua Senhor da história. Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. Semana que vem nós iremos olhar agora, dar uma pausa nesse ambiente do exílio, dos profetas, porque a gente vai continuar, a gente vai trabalhar os livros, outros livros com outros olhares. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Tenham uma ótima noite. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Que o nosso coração venha se curvar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra e aprender. E colocar aplicações na nossa vida de maneira prática. No nosso dia a dia. Em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Assim como aprendemos em Crônicas que o Senhor é Senhor de tudo, do universo, não há separação, não há dualismo. Nos ajuda a entender e cultuar-te em qualquer ambiente. O Senhor não está refém do templo, mesmo entendendo que nós precisamos viver em comunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. No nome de Jesus. Amém. Procure uma comunidade para congregar, para cultuar. Eu sou membro da Igreja Adoração e Missão aqui em Botuporã. É importante termos uma comunidade em que possamos congregar e interagir com pessoas de maneiras diversas, diferentes. Enfim, que Deus abençoe. Amém.